Olá, estamos aqui em mais um Viva Podcast, uma alegria retornar nesse podcast que é o podcast onde eu tenho tentado compartilhar com você algumas verdades práticas para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eu sou o pastor Lívio, pastor da Viva, e para mim é uma alegria muito grande ter você aqui acompanhando o nosso Viva Podcast. Lembrando que no último podcast individual que eu compartilhei, eu falei sobre casamento. Falei sobre alguns segredos para melhorar o relacionamento entre você e o seu companheiro. Hoje nós vamos continuar nessa tônica de família, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre como podemos melhorar o nosso relacionamento de pais e filhos. Eu acredito que a maioria dos que acompanham a gente aqui são pais, e a outra parte, se não for pai, com certeza é filho, porque todos nós somos filhos de alguém. Então eu creio que vai te interessar. E eu quero tentar ser prático e tentar conjugar aqui nesse olhar duplo, olhar do pai para o filho e olhar do filho para o pai também. A primeira das coisas que eu quero destacar, eu destaquei semelhantemente quando eu falei da relação conjugal. É a linguagem do amor. Eu quero voltar à linguagem do amor porque ela se aplica também a nossa relação de pais e filhos, entre irmãos. Quando eu conheço a linguagem de amor do meu filho, se é toque, se é ato de serviço, se é tempo de qualidade, onde eu dou uma atenção realmente dedicada, exclusiva para ele, se é presente, onde eu compro uma lembrança, um presentinho, por menor que seja, mas eu estou mostrando para ele que eu lembrei dele, que eu me preocupei com ele, atos de serviço, quando eu cuido. Enfim, uma das 5 linguagens de amor que o Chapman fala no seu livro, as 5 linguagens de amor, com certeza, quando eu identifico, conheço e entendo o meu filho a partir dessa perspectiva, eu vou ter uma melhora na linguagem, na relação com o meu filho. Por exemplo, contar a minha história pessoal aqui da minha família. Eu sempre trabalhei bastante, viajando, e na minha casa, o Daniel Henrique, meu filho, a Ana Lívia, minha filha, o Daniel Henrique é linguagem de amor, toque físico. A Ana Lívia, linguagem de amor, presente. Então, quando eles eram pequenos, que eu viajava, quando eu estava vindo para casa, geralmente eu comentava com quem ia me buscar no aeroporto, quer apostar que quando eu chegar no portão de casa, o Daniel vai estar lá me esperando? E era batata. Quando eu chegava em casa, o Daniel estava no portão, porque ele queria logo me abraçar, pular em cima de mim, queria que eu agarrasse ele, que eu abraçasse ele. A Ana Lívia não, ela estava mais lá dentro de casa na dela, e quando ela me via, ela ficava feliz naturalmente, mas a primeira coisa que ela me perguntava, o que era? O que você trouxe para mim? Por quê? Porque o presentinho para ela era uma forma dela se sentir amada. Então, pais, conheçam a linguagem de amor dos seus filhos. Filhos, conheçam a linguagem de amor dos seus pais. Porque às vezes seu pai está reclamando muito que você não dá atenção para ele. E na verdade é porque a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. E aí, se você não sentar para conversar, para ficar junto, para assistir um filme junto, para sair junto, seu pai não vai se satisfazer, vai estar sempre reclamando que você não ama. Agora, se seu pai tem uma linguagem de amor de presente, compra um presente e dá para ele que ele vai ficar feliz da vida. Então, a linguagem de amor ajuda muito nessa via de mão dupla, pais e filhos. Uma segunda coisa que eu diria aqui para nós, como pais, com os nossos filhos, é tempo de qualidade. Porque assim, existe a linguagem de amor de tempo de qualidade, que é fundamental para quem tem essa linguagem, mas quando a gente fala de crianças, de filhos, o tempo de qualidade ele é fundamental em todos os aspectos, e é muito importante que você dedique momentos de atenção plena ao seu filho. Esteja presente de corpo e alma. E aí, pessoal, deixa eu dizer, isso aqui é um perigo. Celular é um perigo. Às vezes você está perto do seu filho, mas você está no celular. Você está falando com alguém, você está jogando um joguinho e você não está com o seu filho. Então não caia nesse erro. Tenha uma atenção plena. Pare tudo, sente no chão, brinque com ele, monte a casinha, desenhe, pinte, faça coisas de verdade com uma atenção dedicada ao seu filho. Isso você vai marcar a vida dele, você vai construir memórias e vai fazer muita diferença
na sua relação com o seu filho. Sabe, existe uma história bem antiga, ilustrativa, não sei se você já ouviu, mas eu vou contá-la aqui de novo. Um dia, um pai estava arrumando a casa e ele achou debaixo da cama do filho uma caixa com dinheiro guardado, né? E ele achou estranho aquele dinheiro guardado. E aí ele foi perguntar para o filho, por que o filho estava guardando aquele dinheiro dentro da caixa? E aí ele falou, pai, o senhor lembra que eu perguntei para o senhor quanto que custava a sua hora de trabalho? Aí ele, lembra, filho. Então, desde que o senhor me disse o valor, eu estou guardando aqui esse dinheirinho na caixa, porque eu quero comprar uma hora sua. Parece forçação, uma ilustração meio forçada, mas ela é muito significativa, né? Porque quantos filhos trocariam presentes, trocariam brinquedos, trocariam muitas coisas por um tempo de qualidade com seus pais? Preste atenção nisso. Tem muitos filhos que têm tudo. Tem relógio, tem celular, mas não tem o seu tempo. Então, pai e mãe, invista tempo de verdade com seus filhos. Não tente compensar essa ausência de tempo com presente, com dinheiro, porque isso não resolve. Você precisa dedicar tempo de qualidade. Mais uma coisa que eu queria destacar aqui, que vai ajudar a gente na nossa relação de pais e filhos, desenvolva uma relação olho no olho. Eu gosto de usar essa expressão. O que eu quero dizer com isso? Se seu filho é pequeno e você precisa falar com ele, se abaixe, olhe nos olhos dele, mostre para ele que você está vendo ele. Se seu filho já é maior, um adolescente, sente com ele, converse. Se é um jovem, mais ainda. E se é um adulto, uau, ele agora é seu amigo. Não se esqueça que você sempre será o pai, sempre será a mãe. Seu filho é novo, adolescente, você não é um amiguinho, não é um colega da escola, você é o pai dele. Ele quer olhar nos seus olhos e quer ter um lugar, quer encontrar um lugar de segurança, quer encontrar um conselho sábio, quer encontrar uma palavra amiga. A confiança que seu filho vai construindo à medida que ele vê que você o vê, que você o percebe, vai fazendo toda a diferença. Agora, quando essa confiança é quebrada, você precisa trabalhar para restabelecer. Então, deixe seu filho confiar em você, deixe seu filho ver você, deixe seu filho ver que você está vendo ele. Então, olhe nos olhos dele, fale face a face, converse, pare tudo. Tem pai, às vezes, que o filho faz uma pergunta, o pai não tira nem o olho do papel, do trabalho, para responder ao filho. Pare, vire-se para o seu filho, olhe para ele e fale com ele. Deixe ele ver você. Uma outra coisa que eu queria dizer para você, pai e mãe, assuma a responsabilidade e peça desculpas. Uau! Quantas vezes, pai, mãe, você às vezes se precipita, dá uma bronca precipitada, você comete um erro, você age de uma forma injusta com seu filho. Se você percebeu que isso aconteceu, peça desculpas. Tenha coragem de reconhecer, filho, errei com você. Peça desculpas. Assumir a responsabilidade pelas próprias ações ajuda a chegar à raiz dos problemas e ensina a criança o valor da honestidade e do autodesenvolvimento. Quando você assume a responsabilidade, seu filho vê o valor disso e ele vai reconhecer isso. Uma outra coisa que eu quero dizer para você também, valide os sentimentos da criança. Reconheça que seu filho é um indivíduo, ele tem sentimentos, ele sente. Pratique atos que mostrem para ele que você se importa. Talvez seu filho esteja muito triste porque tirou uma nota baixa, porque não foi bem aceito no grupo da escola, porque a menina que ele se apaixonou não deu muita atenção. Valorize, perceba, ainda quando pequeno, algo que ele quer fazer, algo que ele está com expectativa, que ele gostaria, às vezes uma festa, que ele gostaria de ficar mais tempo, mas você já quer ir embora. Converse com ele, valide o desejo dele, a opinião dele.
Chame ele e fale, filho, podemos ir embora? Talvez ele vai dizer, não, pai, quero ficar mais. Aí você faz um acordo. Não, então, filho, vamos fazer o seguinte, papai vai precisar ir, mas eu vou dar mais 10 minutos. Então, brinca bastante, curte bastante a festa, que daqui a 10 minutos nós vamos precisar ir embora. Valide a opinião do seu filho. Perceba ele. Ele vai se sentir valorizado nesse processo. Agora, e você que está me ouvindo aqui, que ainda não tem filhos? Eu quero animar você, se você já é casado, a pensar nisso com carinho. Não deixe muito para depois. Não deixe a vida chegar ao ponto ideal, o momento ideal para eu ter meu filho. Talvez esse momento ideal nunca aconteça. Às vezes a gente quer ter tudo muito ideal, tudo muito perfeito. Dinheiro bom, salário bom, uma casa boa. E às vezes isso vai demorar um pouquinho. Eu digo para você, vale a pena você construir com o seu companheiro, com a sua companheira e com o seu filho a casa ideal, a vida ideal, que na verdade às vezes nunca vai acontecer, mas vai ser a melhor que você vai poder construir, desfrutando do seu filho. Muitos casais têm tido problemas com paternidade, maternidade, porque estão esperando muito. E aí quando vão pensar em ter filhos, a idade já passou um pouquinho. E claro, não é impeditivo que um jovem com mais idade tenha um filho, mas às vezes pode trazer algumas complicações. Então tenha cuidado com isso. Tenha cuidado, né? Planeje-se, organize-se, converse com seu companheiro, com a sua companheira sobre o projeto de ter um filho, para que vocês possam se alegrar realmente com essa criança. Agora, quando o seu filho nascer, e você que tem um filho pequeno, não pense que nasceu o reizinho. Esse é um problema muito sério para muitos relacionamentos. Quando nasce o filho vira o rei. A mãe só tem olho para o filho. O pai só se preocupa com o filho. E a mãe esquece do pai, o pai esquece da mãe, e passam a ser dois amigos cuidando de uma criança. E a criança domina o ambiente. Deixa eu dizer uma coisa para você, vou falar baixinho. Discipline seu filho. Crie regras para ele, coloque limites, estabeleça padrões. Reconheça as emoções dele, reconheça suas escolhas, mas também ensine a ele que nós não temos tudo que nós queremos na vida. Nós não podemos fazer tudo o que gostamos na vida. Às vezes nós precisamos fazer o que é preciso fazer, aquilo que nós podemos fazer. Então, quando o filho cresce entendendo a diferença de podermos fazer o que gostamos de fazer e termos que fazer o que precisamos fazer, com certeza nós estamos criando um jovem, um adulto mais maduro. Uma outra coisa que eu quero falar sobre a relação de pais e filhos, eu quero também falar um pouquinho, deixar aqui rapidamente para você, sobre deixe seu filho ir. O que eu quero dizer com isso? Pai, mãe, chega uma idade que é hora do filho assumir as responsabilidades dele. Seja ele casando com a sua nova casa, sua família, ou não, ainda solteiro, ele precisa ter liberdade para tomar as decisões dele, para fazer as escolhas dele, para viver a vida dele. Chega uma hora que o filho precisa sair do ninho. Eu me lembro que eu morava numa casa e um dia à tarde nós chegamos na varanda, nos fundos da casa, tinha um varal de roupa e tinha um filhotinho de uma andorinha, acho que era andorinha, não conheço muito de pássaro, agarrado no fio do varal. E a mãe, que o ninho estava na calha de luz da nossa varanda, que a gente já tinha visto aquele ninho ali e a gente percebeu ela chocando os ovinhos ali por muito tempo, a mãe ela descia voando e ela batia no fio com força para que o fio balançasse e o filhotinho se balançava todo agarrado naquele fio. Até uma hora que quando ela bateu, ele não aguentou mais segurar, ele soltou. E no que ele soltou, ele ameaçou cair, ele bateu as asas e ele conseguiu começar a bater as asas e ele voou para uma árvore perto e dali ele já foi voando. Aquela mãe estava num exercício de botar o filhote para fora do ninho. Uau! Como é difícil para nós seres humanos pensarmos nessa ideia, né? Colocar o filhote para fora do ninho. Mas tem uma hora que isso é necessário. E claro, você não precisa botar seu filho para fora de casa, não é essa a ideia que eu quero passar aqui. Mas você precisa começar a respeitar que ele vai tomar decisões e também a entregar para ele algumas responsabilidades. Chega uma hora que você não tem mais que comprar as roupas dele,
pagar o dinheiro para ele sair, dar o dinheiro para ele lanchar na rua. Agora, filho, se você quer, você precisa levantar o dinheiro, você precisa trabalhar, você precisa ir atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus desejos. Tudo isso faz parte do que eu estou dizendo. Deixe seu filho ir. É muito importante que a gente compreenda essa realidade. A relação de pais e filhos ela é uma relação muito desafiadora. Vai chegar um momento que seu filho se torna um amigo, no sentido da idade, das responsabilidades. E como é bom nós podermos ter esse relacionamento de amizade com os nossos filhos. Por último, eu quero falar com você que tem filhos casados. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Seu filho casou, ele tem a família dele. Para de se meter no casamento dele. Para de se meter na vida dos seus netos. Deixa seu filho crescer. Você agora tem que ser um conselheiro, um amigo, um suporte. Mas ele precisa tomar as decisões. Deixe as portas abertas para ele vir, pedir ajuda, encontrar abrigo, encontrar apoio. Mas nunca faça isso de maneira intrusiva ou invasiva, invadindo a vida do seu filho, da sua nora, do seu genro. Dê espaço para eles. Seu neto não é seu filho. Seu neto é filho do seu filho. Eu me lembro uma vez, eu ainda jovem, meu filho pequeno, eu fui chamar a atenção do meu filho um dia e meu pai tomou as dores do neto. Meu pai é muito corujão com o neto. Ele tomou as dores. Eu tive que ser firme ali com meu pai e falar: pai, não faça isso. Esse pinto aqui é meu. Esse pintinho é meu filhote. Eu vou criá-lo, eu vou educá-lo. Não tire a minha autoridade na frente dele. Eu sei que meu pai ficou um pouco chateado naquele dia, mas depois ele entendeu e conseguimos caminhar bem nesse processo. Então, queridos, eu creio que essas são algumas dicas práticas, para nós investirmos na vida dos nossos filhos e termos relacionamentos mais saudáveis. Nunca coloque seu filho acima do seu companheiro, da sua companheira. Nunca coloque seu filho, sua filha acima de Deus na sua vida. Deus acima de todas as coisas. E por último, eu quero dizer para você, se tem uma coisa que você pode fazer bacana para inspirar seus filhos, sabe o que é? Amar o seu companheiro, a sua companheira. Quando o seu filho vê que vocês como pais se amam de verdade, uau, isso faz uma diferença extraordinária na vida dele. Então, a minha oração é que Deus abençoe você e que você consiga ter uma relação melhor com seu pai, melhor com seu filho, melhor com sua mãe, melhor com a sua filha. Ok? Esse é mais um nosso Viva Podcast. Espero que você tenha tomado nota. E aí, se foi útil para você, compartilha com um amigo. Se você não assistiu o outro podcast que eu fiz sobre casamento, sobre relacionamento, vai lá, visita esse podcast. Foi um podcast em que eu falei sobre cinco segredos para melhorar nosso relacionamento conjugal. Com certeza pode te ajudar muito. E eu estou aqui na Viva, à sua disposição, em Vila Valqueire, a nossa igreja. Venha nos conhecer, visita o nosso Instagram, visita o nosso site, venha fazer parte da nossa família. Nós queremos caminhar com você. Um abraço, até o nosso próximo Viva Podcast.